todos! Dispostos a aprender mais um tema importante para o nosso conhecimento? É isso mesmo. Vamos abordar a partir de hoje algo sobre a história, né? Na verdade, detalhadamente sobre o calendário. Olha só que tema importante. Parece que não tem tanta relevância para a nossa vida, mas faz parte da nossa história, faz parte da cultura, da vida em geral, da história do universo, da história dos judeus, da história revelada nas escrituras sagradas. É um tema super importante, claro, nós não vamos aqui destrinchar o calendário, todas as histórias de cada nação, todos os detalhes, mas nós vamos relatar bastante coisa importante que nós vamos aprender e vai ajudar bastante também a interpretar alguns textos bíblicos e também a definir a importância da datação, né? A importância desses calendários existentes no país e até que ponto isso nos influencia ou nos influenciou na nossa história no Brasil, na nossa história como pessoas que passaram a crer na Bíblia Sagrada. Tá bom? Vamos começar lendo o texto bíblico. Sempre assim, né? Sempre começamos com a autoridade, aquilo que nos dá a autoridade para estudar, ensinar, palestrar, fazer uma prédica em qualquer denominação, qualquer grupo. Sempre temos que usar as instruções de Deus como parâmetro, como diretriz para a nossa reflexão. E é isso que vamos fazer agora. Vamos abrir lá em Gênesis. Eu vou colocar aí na tela e você vai ler o texto que vai ser a base da nossa reflexão. Gênesis 1, 14 a 18, olha aí. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os grandes dois luminares, o luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Embora a gente conheça esse texto, você com certeza já leu umas trocentas vezes, mas é sempre bom entrarmos nas minúcias do texto, né? O texto bíblico relata aqui que Deus criou dois luminares e diz também o motivo da criação. Verso 14, eu destaquei em vermelho, obviamente, isso facilita bastante, né? O destaque e o realce que a gente quer dar. Para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais. Olha lá, então, o luminar maior e o luminar menor, que nós conhecemos hoje como Sol e Lua, são para tempos determinados e para dias e anos. Então, além de fazer separação entre o dia e a noite, ele faz também a sinalização para tempos determinados e para dias e anos. E no verso 16, ele praticamente repete ali, né? Que o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Preste atenção nessa palavra governar. Você sabe que temos aprendido aí a respeito da formatação, da cosmologia, né? Do sistema solar, das constelações e do planeta. Veja que a tradição, a ciência diz que a Terra é giratória, ela é esférica. Mas o texto diz, e eu já abordei em vídeos aqui nesse canal, né, sobre a questão dos luminares, que são eles que se movimentam. O texto do verso 16 mostra que os dois grandes luminares são para governar. Um governa o dia e outro governa a noite. Então, isso significa que os dois, eles têm a autoridade, eles têm a direção do dia, a direção da noite. Então, eles que iluminam, eles que encerram o período da luz, inicia as trevas, governa as trevas. Então, se eu entender que a Terra esférica gira, dá a impressão de que a Terra é que governa. Parece que é a Terra que faz a parte assim, de autoridade. Quando na realidade o texto bíblico diz que os dois luminares que governam, ou seja, que direcionam, que têm autoridade, que têm o tempo determinado para assim definir o dia, para assim definir a noite.
e tudo mais. Eu gostaria que você refletisse bastante sobre isso. Então, já que esses dois luminares são para governar dia, noite e também para determinar as estações, né? Determinar ali os dias e anos. Os antigos, vamos chamar de primitivos, não tem problema. Os primeiros habitantes deste universo, eles usavam o Sol e a Lua para medir o tempo, para controlar a vida deles, para se programar para a plantação, para a colheita. Então eles começaram a observar com bastante detalhe, com bastante inteligência também, os movimentos desses dois luminares. O luminar que governa o dia, que se movimenta durante o dia e depois se esconde, né? Ele nasce, a gente até usa essa expressão, ele nasce, é o sol quem nasce, e depois ele se põe. E também começaram a observar que a lua, a cada semana, ela muda, ela vai mudando aos poucos, e quando termina o mês, ela volta num ciclo. E eles começaram a reparar, e a partir daí, os primatas, os primeiros habitantes deste universo, começaram a programar-se, começaram a definir os seus períodos, usando como referência o luminar maior e o luminar menor. E assim, a cada geração, eles foram se locomovendo e foram se adaptando a esses sistemas de contagem. Eu vou colocar aqui um gráfico, vamos dizer assim, né? um slide, que vai nos fazer entender bastante essa história dos calendários. Então vejamos aqui duas partes, né? Três, na verdade. Essa primeira parte de cima, eu coloquei lá o calendário primitivo. Então, os povos, você sabe, eles eram agricultores, eram coletores. Então, eles viviam com base na caça e na agricultura, na pesca, enfim, para sobreviverem. Então eles iam reparando essas lunações, conforme eu disse, esses períodos do sol, essas mudanças de clima, e iam anotando, iam riscando em pedras, fazendo riscos, fazendo desenhos, fazendo traços que eles mesmos entendiam o que significavam para poder identificar em que período do dia, que período da semana, em que período do mês ou do ano estavam. E essa reparação, né, essa percepção das estrelas, do ambiente em si, fizeram com que eles se organizassem em calendários, em sistemas de contagem que nós começamos a conhecer desde a nossa infância como calendário. E a partir daí, desse calendário primitivo, as outras nações, os outros povos, as tribos, aquelas pessoas que ficavam migrando de um lado para outro, foi assim que deu origem à nação chinesa, a Suméria mais antiga, as mais antigas, né? A Índia, a Grécia. Então foi através de tribos, de pessoas em famílias, em clãs, e eles foram adaptando cada um na sua região. Eles viajavam, andavam muito, muitas terras, muitas mudanças, e eles iam seguindo as estações, seguindo esse planejamento, esse tipo de controle que eles tinham. Então nós tivemos a Suméria ali, talvez seja o calendário mais antigo com os chineses. Então lá, lado esquerdo lá, Suméria, nós temos os calendários egípcios, que eles começavam a se organizar através das cheias do Nilo. Então está vendo como a natureza que foi o ponto de partida, né, para que eles se organizassem. Os hebreus, daqui a pouco nós vamos abordar mais isso, eles começavam a contar segundo os seus cronogramas, segundo os seus estudos, a partir da criação do mundo. Os chineses, nós já falamos que provavelmente é o mais antigo. Ele é diferente porque ele recebe o calendário chinês cada ano um nome de um animal. Então ele é envolto com mais misticismo, com mais astrologia, né? Então o calendário chinês ele é bem diferente. Os hindus também tem muitas variações. É uma nação muito religiosa e há muitas vertentes das religiões dos hindus, então existem muitas variações no calendário. O grego era um calendário lunisolar, mas também variava de cidade a cidade. Temos os calendários dos indígenas.
maiormente Xingu aqui no Brasil, né? Os astecas, enfim, todos aqueles norte-americanos, todos esses povos tinham seus calendários. Então, são os calendários antigos que eles tiveram como base o calendário primitivo que nós relatamos aí. Com o passar do tempo, as nações foram se tornando fortes, as cidades e estados foram aumentando o poderio, os impérios, o interesse, a tecnologia foi cada vez mais se desenvolvendo e eles acharam por bem, algumas nações, principalmente aquela nação que nos interessa muito, que é a nação romana, né? Que o Império Romano é muito importante para o entendimento do nosso calendário. Mas esses povos iam se desenvolvendo e criando as suas calendas, né? Na verdade, calendário, a palavra calendário vem de calendas, que significa registro de datas importantes ou de eventos importantes. Então, quando eles registravam ali o nascimento de alguém, por exemplo, importante, o nascimento de um rei ou a morte de um líder daquele povo, então eles anotavam nas suas calendas. Era um registro de um evento importante. Daí que vem a palavra calendário. Então nós temos nos calendários mais recentes, esse mais importante, que foi criado segundo a história, na verdade há muitas lendas, pelo primeiro rei de Roma, Rômulo, só que ele foi reformado, porque esse calendário, esse primeiro calendário, conforme nós vamos ver também nos próximos slides, ele foi feito de uma maneira bem rústica, né? Precisava ali de um desenvolvimento mais intelectual, mas por isso que ele foi reformado por Numa Pompílio, que foi o segundo rei de Roma, e esse calendário de Numa Pompílio, olha como é importante. Então primeiro Rômulo, depois Numa Pompílio, e depois esse foi a base da maioria dos calendários existentes no mundo hoje. Então hoje a maioria dos calendários dos povos de todos os continentes tem como base o calendário romano, que depois de Numa Pompílio foi reformado por Júlio César, e depois de Júlio César teve mais uma reforma que a gente vai entrar daqui a pouco nesses detalhes. Então nós temos os calendários importantes mais recentes. Os árabes, você sabe, você conhece a história de Maomé, foi quando ele partiu lá de Meca e foi até Medina, e a partir dali as pessoas que seguiram Maomé determinaram que seria o primeiro dia, o primeiro ano da história deles. Então eles contam a partir desta fuga. E temos o calendário judeu, que são na verdade dois calendários. Calendário civil e religioso. O religioso é importantíssimo para nós. Então, em outro vídeo, nós vamos abordar o calendário judeu, que na verdade ele é continuação dos hebreus que eu coloquei lá em cima. Eu só quis destacar aí judeus porque eles foram se desenvolvendo com o decorrer da história e hoje nós temos mais contatos, né, com esse grupo, não conhecido como hebreus, mas sim judeus. E nós temos também os calendários independentes, né? Alguns exemplos ali: Coreia do Norte, Taiwan, Irã, Etiópia, Japão, Nepal, Afeganistão e etc. Alguns outros países bem pequenos e bem menores do que nós conhecemos. Daqui a pouco eu irei mostrar um mapa para vocês e vocês vão observar que realmente o que predomina é um calendário romano, claro, com as suas modificações. Então, para revisar, então, nós temos os calendários primitivos, aqueles povos coletores, caçadores, que viviam base na agricultura, começaram ali a escrita, começaram a escrever em pedras e a olhar e observar o sol e a lua, e através desses calendários antigos, primitivos, as nações foram absorvendo e foram modificando, cada uma ao seu modo, cada uma do seu jeito, e depois foram surgindo os calendários mais recentes, com as nações já formadas, com alguns impérios bem solidificados, governos bem potentes, dominadores, e eles tiveram as audácias, né, e também os seus interesses políticos de mudar os calendários de acordo com os seus gostos. Então, só para repetir, né, os calendários primitivos, os calendários mais recentes e esses calendários independentes.
que são os países que não aceitaram o calendário da maioria do mundo, que provém do romano. Revendo então a questão do calendário romano, ele foi criado por Rômulo, lembrando que Rômulo criou a partir dos calendários primitivos também, porque segundo diz a lenda, Rômulo e Remo, né, eram irmãos gêmeos e eles fundaram Roma. E desde então eles tiveram contato com os povos primitivos e a partir desses calendários primitivos ele formou o seu próprio calendário, mas com muitos defeitos. E só que é um calendário interessante porque ele que deu base para todo o mundo, a maioria das nações utilizarem, conforme nós vamos ver agora. Observe o mapa aí como que predomina, né, o calendário romano. Maioria dos países, nós temos ali só alguns, conforme estava naquele gráfico que vocês acabaram de ver. Ali Taiwan, nós temos ali as nações árabes que estão no ano de 1444, que eles contam a partir da viagem, né, ou da fuga de Maomé, de Meca a Medina. Tem o Japão lá, olha que interessante, ao lado do Japão, na ilha, tem o número 5. Por quê? Porque os japoneses contam os anos a partir do imperador, da posse do imperador. Então, hoje, 2023, faz 5 anos que o imperador atual está no poder. E assim eles vão contando. Quando este imperador sair do poder e entrar o outro, a partir de então, eles vão começar do zero de novo a contagem. Então, hoje o Japão está no ano 5. A Coreia, ali do lado, está no ano 112, porque ela tem o seu calendário próprio. O Irã também, 1401, ali no Iraque. A Etiópia, ali na África. Então, são poucos os países que não aderiram ao calendário romano e daqui a pouco você vai saber por quê. Na realidade, agora, né? Olha só o que aconteceu. Sabemos bastante, né, que a história de Roma sofreu muitos e muitos golpes de generais. E quando Júlio César assumiu o poder, ele com toda a sua autoridade, né, ele ordenou que fosse mudado o calendário de Rômulo. O que ele fez? Ele chamou Sosígenes, lá de Alexandria, uma pessoa bastante inteligente, para que tomasse as medidas necessárias para que tal calendário fosse alterado. E isso por volta do ano 708, a partir da fundação de Roma, porque a contagem era feita a partir daquele calendário de Rômulo. Por isso que essa sigla AUC significa em latim ab urbi condita, ou seja, a partir da fundação da cidade, a partir da fundação de Roma. E em 709, após alterar esse calendário aos moldes dos desejos de Júlio César, foi oficializado então o calendário romano juliano, em homenagem a ele, obviamente, né? É isso que os imperadores gostavam, de se autodenominar reis poderosos, né? De receber dádivas, receber elogios, receber fama e tudo mais. Então esse calendário ficou conhecido como calendário juliano. E eu coloquei ali os dois, o de Rômulo, e nós devemos destacar também que o hábito deles, e assim como de outras nações, das antigas nações também, tanto lá da Suméria, que eu não mencionei isso, mas creio que você sabe, eles nomeavam os meses, né, os dias, semanas, com nomes de deuses. Então, todas essas nações eram pagãs, idólatras, tinham vários e vários deuses, os panteões delas eram enormes, vários panteões de deuses, então eles colocavam, não foi diferente com Rômulo. Ele colocou ali o primeiro mês em homenagem a Janus. Na verdade, Januários significa homenagem ao deus Janus. E você nota que há uma incoerência, porque há uma mistura ali de nome de deuses, o nome dos planetas, na verdade, que foram endeusados também, com números ordinais. Por exemplo, o sexto mês. Nós temos ali quintiles no calendário de Rômulo. Era para ser sextiles, mas sextiles está em sétimo. E sétimo, que é setembro, está em oitavo. Por quê? Exatamente por conta disso. Ele queria dar a homenagem ao primeiro mês, o mês da nova vida, o mês do reinício, né? O mês do recomeço, a esse deus Janus. Então, esse deus tinha que ficar em primeiro. O segundo, Martius, que se refere a Marte, tinha que ficar em segundo. Aprilis em terceiro. Então, houve esse
desencontro aí. E isso também fez com que Júlio César pudesse alterar, embora ele não resolveu muito, né? Porque no calendário dele, ele fez algumas modificações, ele continuou honrando os januários ali, mas ele tirou o 12º mês, porque o 12º mês era homenagem a Februários. Por quê? O que é Februários? Februários era um deus que recebia perdão de todos os erros que você praticava, que o romano praticava, vamos dizer, né, que a gente vivesse naquela época. Então, como nós erramos muito no decorrer do ano, então nada mais justo do que terminar o ano fazendo sacrifício ao Deus que perdoa, ao Deus que perdoa os nossos erros, para que a gente comece um ano em paz, em tranquilidade, com este Deus sendo aplacado. Então esse Deus era Februários. Então Februários tinha que ser o 12º. Isso era necessário. Foi isso que Rômulo fez. O primeiro tinha que ser Januários e o último tinha que ser Februários. Quando Júlio César foi reformar, ele mudou isso. Ele colocou o Februários em segundo lugar, no mês segundo. Ele teve lá os seus interesses, ele teve os seus motivos e ficou alterado. A contagem de dias também, você sabe que mês tem 30 dias, o outro tem 31. Então ele fez essa adaptação que é muito rigorosa e muito detalhista, não dá pra gente ver aqui. Mas no final das contas, o que aconteceu? Ficou a estrutura a mesma, apenas a mudança ali de sequência. No calendário juliano, o segundo mês passou a ser Februários. E o último mês passou a ser dezembro, que na verdade era para ser o 10º. Percebe aí como que é a incoerência? Percebe como que há erros e mais erros? Mas isso explica ajustes de interesses, de adoração a deuses, de colocar tal deus em tal lugar, de honrar os ídolos. Então isso fez com que houvesse essas divergências aí no calendário de Juliano também, que precisou de uma reforma, que é o próximo slide que nós vamos ver. O calendário juliano também foi reformado. Vamos ver como que ficou, o que aconteceu? Aconteceu que durante o consulado de Marco Antônio, que também iria ser lá um grande imperador, ele viu a necessidade de mudar o calendário de Júlio César. Então ele chamou pessoas ali também, assim como o Júlio fez, para mudar esse calendário. E o que ele fez nesta mudança? Já era o ano ali de 730 a partir da fundação de Roma. Marco Antônio fez uma homenagem a Júlio César nesta mudança e nesta alteração de calendário. Então, Marco Antônio mudou o mês de Quintilis para Július e o Senado romano Justus. E ficou essa mudança. E mudou ali a... Olha como que há interesse, né? Tiveram até que ajustar os dias, né, para que um não ficasse menos do que o outro. Então o mês de Augusto passou a ter 31 dias também. Sobrou para Februários, que ficou apenas com 28. Tudo isso em homenagem aos dois Césares, ao Júlio e ao César Augusto. Então, nesses dois quadros, você nota a mudança que houve. A estrutura é a mesma, vai haver ali mudança de dias, né? Um mês com 30, outro com 31, outro com 29. E no calendário ali de 730 a partir de Roma, nós temos essa mudança. Quintilis, que é o 7º mês, passou a ser Július, de Júlio César. E Sextilis, que é o 8º mês, passou a receber o nome de Augustus, em homenagem a Marco Antônio, que foi o imperador César Augusto. Tá vendo como que realmente a história nos conta a verdade? Tudo aquilo que está por trás da formação de datas, de meses, de anos. E isso nos interessa bastante. Mas você pensa que parou por aí? Enganou-se, porque nós temos mais e mais reformas. Vamos lá. Bem, com o passar dos anos, as coisas foram mudando, a história, surgindo outros imperadores, papas, né? Vocês conhecem a história da igreja. Até que no ano 1278, a partir da fundação de Roma, veja bem, a partir daquele primeiro ano do calendário de Rômulo,
Já estamos aqui no ano de 1278. Houve um monge chamado Dionísio, o Exíguo, que ele começou a raciocinar sobre essa problemática do calendário com os nomes de deuses pagãos. Afinal de contas, o império era cristão, a igreja estava crescendo, se desenvolvendo, mas usando um calendário com nomes pagãos, com nomes de meses de deuses antigos que Roma, Grécia adoravam. Então ele quis reformular esse calendário, não tanto alterar, né, as bases, mas reformular no sentido de tirar, excluir esses nomes pagãos de Februário, né, conforme nós vimos, Januários lá, e também os dias da semana. Ele não aceitava o nome de dia da semana com deuses pagãos. Então o que ele fez? Ele pensou em estipular uma data para homenagear alguém do cristianismo, para que fosse destacado no calendário alguém cristão. Então, nada mais, nada menos do que homenagear Jesus, do que tentar descobrir a data que Jesus nasceu e assim reformular o calendário, começar do zero, começar uma nova contagem. Foi aí então que, segundo os seus cálculos, ele entendeu que Jesus havia nascido no ano 754, a partir da fundação de Roma. E, chegando a essa conclusão, ele excluiu esse ano de 754 e disse que esse ano de 754 ia passar a ser o ano 1, porque foi nesse ano que Jesus nasceu. A partir daí, zerou-se então as datas do calendário juliano e começou uma nova contagem. Veja, eles estavam no ano de 1278. Então cancelaram esse calendário, retroagiram até o ano 754, substituindo pelo ano 1. Isso resultou no seguinte: aboliu-se então esse calendário, eles não estavam mais no ano de 1278 e passaram a estar no ano de 524 ou 532 depois de Cristo, porque ele deu essa era, o nome de era cristã. E a partir do ano 1 do nascimento de Cristo para trás, ele denominou antes da era cristã, ou antes de Cristo. E do ano 1 para cá, né, até a data que ele estava, depois de Cristo. Então foi descoberto depois que ele errou nas contagens. Por isso que a gente não sabe em que ano ele estava quando ele mudou. Se foi para 524, 525, 532. E até hoje há essa dúvida. Muitos acreditam que ele errou até 7 anos no máximo. Ele pode ter errado 4, 5. Então veja que interessante, né? Do nada, eles saíram do ano de 1278 e passaram a estar no ano de 532 depois de Cristo. Foi realmente uma mudança. E ele mudou os nomes dos dias, conforme nós vamos ver, pelo menos idealizou isso, e mais para frente os papas quiseram abolir completamente qualquer tipo de nome pagão. Só que isso não foi feito, porque a gente sabe, né, que a história mostra que há muitos festivais, muitos feriados, muitas festas com nomes diferentes, porém o conteúdo é pagão, o conteúdo é das trevas. A gente sabe disso, né? O próprio 25 de dezembro, a gente sabe que é uma homenagem pagã a um deus, mas só que os religiosos apenas mudaram a capa, né? Mudaram a casca, mas o conteúdo que está por trás, é isso que é importante a gente saber. Então, este Exíguo, né? O monge chamado Dionísio Exíguo, foi o responsável por datar o nascimento de Cristo e mudar a estrutura, os nomes da era, mudar essa nomenclatura pagã. Interessante. E as coisas não pararam por aí. Houve muitas discussões, muitos debates, muitas ideias, e a história foi passando, a vida foi continuando, até que chegamos no de 1582, mas é da era cristã mesmo, né? Porque já fazia tempo que havia sido mudado.
Nesse século XVI, no ano de 1582, estava no poder da igreja o Papa Gregório XIII. E ele teve também uma ideia de mudar ali a contagem dos anos, dos meses, das semanas, das estações do ano. Então ele criou assim um novo calendário. E que nome recebeu? O nome dele, Calendário do Papa Gregório XIII, ou calendário gregoriano. Esse calendário corrigiu alguns erros que ainda existiam no calendário do Juliano. Mesmo que o do Juliano tenha sido reformado lá por Marco Antônio, havia erros e sempre haverá. Na verdade, nós não estamos no ano de 2023. Só Deus sabe o ano em que nós estamos. Mas essas mudanças houve, essas alterações. E apesar de não haver a perfeição em nenhum deles, muitos acham que esse calendário gregoriano é mais preciso do que os anteriores. Existem ainda discrepâncias, irregularidades, mas ainda é melhor, porque a gente sabe que há muitos erros de datas, por exemplo, as festas da Páscoa e festas de Corpus Christi, enfim, há muita mobilidade, muda de ano a ano, um ano é em março, no outro ano é abril, enfim, existem erros ainda nessas contagens, mas o calendário gregoriano foi aceito em inúmeros países. Na verdade, você viu o mapa que eu mostrei lá anteriormente, né? Aquele mapa, vou trazer de volta aqui para você ver esse mapa. Olha só, a maioria. Só que na verdade não foi do dia para a noite. Muitos países deixaram para mudar só depois. Muitos não aceitaram. Você vê aí, os primeiros foram lá, Portugal, Espanha, né, aqueles países lá que o Papa tinha mais contato, depois veio a Hungria, a Grã-Bretanha só no século XVIII, no século XIX o Japão, a Rússia, os Estados Unidos também em 1867, alguns no século XX, como Romênia, Iugoslávia, Grécia, Turquia. Demorou muito, não foi aceito rapidamente esta ideia do Papa Gregório. Mas até que chegou o tempo em que, conforme o mapa mostra, a maioria aceitou. Só aqueles que nós citamos, aqueles países que ficaram com seus calendários particulares, né? Independentes de outros. E este calendário gregoriano, é bom a gente destacar também que nós estamos no ano de 2023. Mas vamos supor que a gente anule todas essas mudanças. Olha que interessante. Se a gente continuasse a contagem a partir da fundação de Roma, nós estaríamos no ano de 2776. Ou se a gente estivesse usando o calendário babilônico, estaria no ano quase 7000 lá, 6773. Temos um famoso calendário hebreu, esse calendário que eu citei lá que é importante, que a gente pode, se houver tempo ou no próximo vídeo citar, nós estamos no ano 5784, quase no ano 6000, se a gente fosse usar o calendário hebreu. O calendário hindu também no ano 5125, o iraniano está no ano 1400, no islâmico 1445. Olha quanta diferença! Cada país, cada região que tem o seu calendário independente, eles comemoram as datas em diferentes épocas. Né? Como nós vimos lá, o Japão está no ano 5, veja. Que coisas estranhas, né? Como que a nossa história ela é estranha nessa problemática dos calendários, nessas reformas e mais reformas. Então uma coisa é certa, nós não estamos no ano de 2023. Como eu disse, só Deus sabe que ano nós estamos. Porque houve muitas mudanças, discrepâncias, erros, alterações indevidas. O próprio Dionísio errou lá de 5 a 7 anos o nascimento de Cristo. Então nós poderemos estar já no ano de 2030. Só que nessa contagem estamos em 2023. A gente não sabe. Pode ser que estamos até menos ou mais ainda. Enfim, uma coisa é certa. Nós não estamos no ano de 2023. Mas o interessante é que há muitas mudanças, né? Há muitos detalhes nesta alteração. E para encerrar, nós vamos agora observar a questão das semanas e dos
nomes atuais que nós recebemos. Você sabe que nós chamamos o mês 7 de julho por causa de Júlio César, como nós vimos lá no latim. E chamamos o mês 8 de agosto por causa de Augustus. E a nomenclatura foi passada para o português. Não houve uma mudança completa. Tanto é que em janeiro nós chamamos, né, que era a deusa, o deus Janus, Februari. Tá vendo? Nós não desgarramos dessas culturas pagãs ainda. Nós não nos desligamos delas. Mas veja aí, vamos abordar agora, para encerrar esse vídeo, a questão dos dias da semana, que também receberam nomes de deuses pagãos, todos referentes aos elementos celestiais, né, os elementos que estão lá nos céus, né, os que eles chamam de planetas, na verdade são estrelas, né? Olha lá, primeiro dia, homenagem ao Sol, isso na questão das ideias romanas, né? O segundo dia, Diana, que na verdade é a deusa da lua. Terceiro, Marte. Quarto, Mercúrio. Quinto, Júpiter. Sexto, Vênus. Sétimo, Saturno. Esses deuses também eram chamados lá nas Olimpíadas, né? Que nós conhecemos lá as histórias, né, dos deuses olímpicos gregos romanos e também dos planetas. Isso passou do latim para o espanhol, para o francês, para o italiano. A única diferença foi na Espanha e Portugal, que são países muito católicos, né? Então eles mudaram o nome dos dias da semana, os dias úteis, permanecendo apenas o Shabá, em homenagem ao Bíblia, que fala do Shabá, né? E o primeiro dia eles escolheram como o dia do Senhor, como o dia homenageando a ressurreição, como Jesus ressuscitou e logo eles encontraram Jesus lá no primeiro dia da semana. Então eles chamaram de domingo, né? Como foi o dia da ressurreição de Jesus, pelo menos a história é contada dessa maneira. E os outros dias, eles escolheram como dias assim do comércio, dias comerciais. Então tinha o comércio a céu aberto, que eram as feiras, né? Nós conhecemos hoje no sentido diferente, mas é um comércio também de céu aberto. Então cada dia foi denominado um dia de cada feira. Por isso que nós temos, né, a segunda-feira, a terça-feira, são dias de comércio. Nós chamamos hoje de dias úteis. Mas, falando francamente, a ideia é a mesma, porque por trás disso tem as datas, que são os feriados, que comemoram nome de santos, que comemoram festivais, que recebem outros nomes, mas têm ideias pagãs. Essa que é a realidade. E temos ali o lado dos nórdicos, né, que são os ingleses lá. Eles também utilizam o calendário gregoriano, só que eles deram outros nomes aos dias da semana em homenagem não aos deuses romanos, obviamente, porque eles têm outra origem, em homenagem aos deuses nórdicos. Por isso que o falar da semana em inglês difere do nosso, porque eles continuam homenageando deuses, porém com nomes diferentes, porque os deuses deles são diferentes. Por exemplo, eles têm Odin, eles têm o Thor, eles têm a Freya. Por isso que em inglês dizemos Sunday, Deus Sol, Monday, de Moon, né, de Mona, de Lua, Tuesday, refere-se à guerra, Wednesday, Thursday, de Thor, de Tunor, Friday, da Freya, que é uma entidade feminina nórdica, e Saturday, que é Saturno. E eles permaneceram ainda com as ideias de homenagear aos deuses. Enfim, nosso idioma mudou, né? Somos os únicos praticamente que não carregamos, pelo menos nos dias da semana, dias de deuses pagãos. Mas nos meses tem, por trás tem as festas, as ideias, tem os contextos. Nós não nos livramos muito das entidades, né, que estão por trás de todas essas datações, essas formações de calendários, interesses políticos, interesses de deuses, enfim. O que a gente precisa saber é que não podemos nos influenciar, devemos, como a gente aprende, né, na igreja ou com os nossos estudos, que devemos nos dissociar de todas as ideias, de todas as origens pagãs, tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que vem nos fazer enredar por caminhos errados e influenciar negativamente. Que assim seja, né? Apesar de ser uma história que quase uma hora de vídeo, de calendário, mas além de aprender, né, no intelecto, aprender a história, saber de todas
as histórias, os detalhes do calendário, a gente aprende também que quem criou os astros foi Deus, quem merece adoração não são deuses, não são planetas, não são Mercúrio, Júpiter, Marte, é o Criador, como nós lemos lá na introdução, lá no início desse vídeo, que ele que fez os dois luminares. Então é o Criador que está sobre todas as coisas. É ele que precisa ser homenageado a cada dia, a cada nome, a cada situação em que nós vivemos, a cada data. E que assim seja os nossos ideais e que assim a gente possa mudar, né, os nossos conceitos através das verdades que a gente aprende pela história e pela revelação bíblica. Que assim seja e que nosso próximo vídeo também seja bem interessante, que você participe, tá bom? Até mais. Amém. Amém.